subiu para 80, esse é o cálculo dos bombeiros, e o número de ônibus queimados, tudo junto em Mauá. Vários telespectadores mandaram vídeos aqui de quando o incêndio começou, um pouco antes da 1 da manhã, ou seja, a informação da madrugada. Isso vai correr o dia inteiro, essa história, porque são muitos ônibus. Quase todos que estavam ali parados na garagem foram atingidos. E daí é o seguinte, o repórter Tiago Moraes, ele está lá e vai falar com a gente ao vivo. Esse número de 80 ônibus, seja quanto for, já é impressionante, né? Mas 80, a gente falou 30 agora há pouco, mas vem subindo, as informações vão chegando agora com o clarear do dia. O que você conta pra gente aí? Quais as informações que você tem? O que fizeram aí com esses ônibus? Como é que tudo começou? Enfim, muita história. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Esse incêndio começou por volta da 1 da manhã e são 80 ônibus, segundo a contagem dos bombeiros, né? Esse incêndio foi controlado depois às 3 horas da manhã e o resultado é justamente esse, Rodrigo. Muitos ônibus queimados. Essa é uma garagem que fica aqui em Mauá e recebe ônibus desativados ou que iam para manutenções de algumas empresas, entre elas a Aviação Cidade de Mauá, a EAOSA, que é a empresa Auto Ônibus Santo André, Ribeirão Pires, Urbana, São Camilo, Riacho Doce, empresas que faziam transporte intermunicipal e também transporte municipal aqui de Mauá. Mas, segundo informações das empresas aqui, o transporte na cidade de Mauá não vai ser afetado, porque esses ônibus estavam para manutenção, estavam estacionados e parados aqui sem utilidade. Tá? Foram usados 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, 70 mil litros de águas para apagar aqui esse incêndio. E, segundo informações de alguns funcionários aqui da empresa, dessa garagem aqui, esse fogo começou lá no meio dos ônibus. 3 veículos começaram a pegar fogo ali, aí o pessoal chamou os bombeiros, mas até chegar aqui o fogo se alastrou e acabou consumindo esses 80 veículos aqui dessa garagem aqui de Mauá, viu, Rodrigo? Esse número 80, eu fico até desconfiado se não tem outra garagem, outro local, porque olhando de cima na imagem, a Zelda Mello lá de cima, inclusive, pode até mostrar pra gente. As informações ainda chegam agora. Eu tento contar aqui, a imagem é sempre muito rápida, mas eu não acredito em 80 ônibus aí nessa imagem que a gente vê. Eu não sei qual é a sua percepção, viu, Zelda? De toda forma, muito ônibus queimado e ainda a informação principal é que a gente não chegou ainda e vai caber a investigação. Como é que isso tudo começou? Porque um ônibus que está, teoricamente, ali desativado, parado numa garagem, ele não vai pegar fogo sozinho, né? Alguém deve ter provocado esse tipo de incêndio. Zelda Mello está contigo aí do alto do Globocop. Pois é, Rodrigo, a imagem daqui de cima é impressionante. A gente vê que só sobraram aí os esqueletos dos ônibus, né? As ferragens, mesmo porque é muito material combustível, tem estofamento, tem plástico. Então, a partir do momento que começa uma chama, o fogo se alastra com muita rapidez. A gente tentou contar aqui, mas está até difícil saber a diferença de um para outro ônibus, é muita coisa. Os bombeiros dizem, numa contagem inicial, que são 80 ônibus queimados, e ainda bem que essa aqui é uma área um pouco afastada. Ela fica mais próxima da periferia. O José Afonso vai abrir um pouquinho a imagem, e ao lado a gente não consegue identificar se é a mesma empresa de ônibus ou se é uma outra. Parece ser uma outra empresa de ônibus, essa daqui não parece ter sido afetada. E atrás dessas garagens tem um terreno gramado. Na frente tem muitas residências, mas atrás tem um terreno gramado. Então isso ajudou a fazer com que o fogo não se alastrasse muito. A garagem ficou meio isolada aqui nessa região. Agora, é claro que os bombeiros devem fazer aquele laudo. Normalmente o laudo leva uns 30 dias para sair, né, para ter uma conclusão sobre os motivos do incêndio, mas aí a imagem é impressionante. Daqui de cima a gente só consegue ver destruição mesmo, viu, Rodrigo? Estava contando aqui também, junto com a Glória Vani, inclusive, realmente chega perto disso aí. Agora, boa essa sua imagem que mostra pra gente que do lado está a garagem com os ônibus operativos, inclusive uma garagem vazia, que a gente imagina que os ônibus já estão nas ruas, né? E aí, como disse o Tiago Moraes agora há pouco, uma parte de ônibus desativado ou para manutenção. 80 ônibus queimados em Mauá. O repórter Tiago Moraes atualiza pra gente. Diga, Tiago. Pois é, Rodrigo, a polícia deve investigar o que provocou esse incêndio. A gente conversou com um funcionário que ele disse que esse incêndio começou por volta da 1 da manhã. Ele chamou o corpo dos bombeiros e aí, até chegar a viatura, o fogo se alastrou e olha só o resultado. Foram 2 horas de combate aos incêndios, cerca de 80 ônibus, segundo a contagem dos bombeiros, foram completamente destruídos. Material de fácil combustão, né, Rodrigo? Então, começou a pegar fogo aqui em pneu, na lataria dos ônibus, né, nos assentos, e esse fogo foi se alastrando.
E essa garagem aqui em Mauá, ela abriga ônibus de diversas empresas desativados, ônibus que não estavam em operação. Entre elas, a Aviação Cidade de Mauá, que opera aqui na cidade. A empresa já disse que o transporte coletivo na cidade não foi afetado por conta disso, viu? Ah, certo. Obrigado, viu, pelas informações. Certamente a investigação vem no decorrer do dia, saber como é que tudo isso começou. O fato é que são ônibus que ou estavam em manutenção ou fora de operação, de circulação, né? Ao lado da garagem ali de uma empresa de ônibus.